Vou atualizar para vocês o DM do São Paulo: Ferreirinha, Alan Franco, Arboleda, Pablo Maia, falar um pouco do Lucas e também do Oscar. Quando é que esses jogadores, enfim, vão voltar? E, obviamente, falar sobre a questão do Alan Franco, que saiu ontem com uma pancada, saiu depois de uma dividida, sentiu, foi carregado, inclusive, né? Tem imagem dele sendo carregado ali na hora de ir embora pro vestiário. E também do Ferreirinha, que acabou desfalcando o time ontem no jogo contra o Náutico. Vitória em cima do Náutico com um placar mínimo na Copa Betano do Brasil. Já Luciano desencantou no São Paulo. Bom, a análise ontem da cúpula São Paulina, da direção, enfim, sobre o jogo de ontem foi um resultado importante, um resultado mínimo, mas importante de você ir com uma vantagem lá pro jogo da volta, lá nos aflitos, no dia 20 de maio, né, na semana de 20 de maio. Então, assim, óbvio que São Paulo poderia ter feito mais gols, São Paulo produziu mais, poderia ter feito mais, sim, mas a análise é que o trabalho segue, que o trabalho está seguindo com resultados que são importantes, como, por exemplo, da Libertadores, que é líder do grupo. No Brasileirão ainda, né, precisa ter um encaixe, apesar de que o empate contra o Ceará foi bacana no sentido de resultado, de pontuar fora de casa, mas na Copa do Brasil fica aquela sensação de que poderia ter feito um pouquinho mais de gols, né, principalmente. Teve chance para isso, mas a análise é de que o trabalho segue, o trabalho tem uma evolução nesse sentido. Claro, se coloca muito também na conta dos desfalques, né? São Paulo tem muitos jogadores que estão fora por lesão, se recuperando, aquela coisa toda, e eu quero dar uma atualizada para vocês. Por exemplo, Ferreirinha. Ferreirinha ontem foi desfalque, né? Mas foi um desfalque porque ele foi poupado. Ele teve ali uma sobrecarga muscular, um pouco de dor, é verdade, que o impedia de jogar. E essa dor, muito se falou, vamos preservar o Ferreirinha para não ter nenhum problema de estourar. Então foi uma preservação. O Ferreirinha deve estar à disposição no jogo contra o Fortaleza, assim como o Lucas deve voltar, né? Ou pelo menos está sendo preparado para voltar no jogo contra o Fortaleza. A questão do Alan Franco foi a dividida ali, logo depois ele saiu. Inclusive tem uma imagem do Kaique Silva da Rádio Transamérica que mostra que ele foi carregado ali pelo fisioterapeuta do São Paulo, ajudou ele, saiu, né, ajudando ele ali com dificuldade para caminhar para ir para o vestiário. Mas o que eu pude apurar hoje pela manhã é que assim vai ser reavaliado, vai ter uma avaliação, mas assim, nada que preocupa. Não é algo assim, o Alan Franco, nossa, vai ter lesão, vai ter que fazer exame de imagem, meu Deus, não, tá tranquilo. Não é algo que preocupa o DM do São Paulo, o refis do São Paulo em relação ao Alan Franco. A ideia, nesses jogos importantes de Libertadores que vem pela frente, são jogos assim, que o São Paulo, para manutenção de liderança, basicamente classificar para a próxima fase, São Paulo espera ter Arboleda e Pablo Maia à disposição. Pelo menos o Pablo Maia à disposição para ficar no banco ali, minutagens e tal. O Oscar ainda um pouquinho mais, mas é algo que o São Paulo está trabalhando muito e o próprio Oscar está se dedicando muito nessa recuperação para voltar o quanto antes. Então o São Paulo está planejando esses jogadores, essa volta desses atletas com muita cautela, com muita calma, né, para não ter aquela coisa de apressar os processos e de repente o jogador ter uma nova lesão. Então o São Paulo vê que pode na Libertadores, nos jogos importantes, ter de volta aí os seus principais atletas. Então esse aí é o panorama do DM do São Paulo nesse momento. Tá desfalcado? Tá bastante desfalcado. Os casos de Caleri, o próprio Luiz Gustavo é diferente, é algo que é mais pra frente. Então esses jogadores estão na iminência de voltar, tipo o Arboleda, o Pablo Maia, que é uma grande notícia, o Pablo Maia voltando, e o Lucas também na próxima sexta-feira no jogo contra o Fortaleza no Morumbi. Então esse é o resumo do São Paulo na questão do DM. Bora falar agora sobre o São Paulo e Luciano desencantou. Depois de 12 partidas sem marcar, jogador que virou reserva recentemente e entrou desde o início no confronto contra o Náutico, marcou os 2 gols da vitória de virada por 2-1 do São Paulo. Tricolor, abrindo a terceira fase da Copa do Brasil, chegou a estar perdendo do Timbu, time da terceira divisão do Brasileiro, mas Luciano entrou em ação e marcou os 2 gols que garantem ao São Paulo a possibilidade de empatar no jogo da volta nos aflitos. Importante lembrar também que o São Paulo chegou a 10 partidas de invencibilidade, somando todas as competições. A última derrota para o Palmeiras naquele jogo de semifinal do Campeonato Paulista. Desde então, são 4 vitórias e 6 empates. Só para lembrar que o último gol marcado pelo Luciano havia sido em 13 de fevereiro, confronto contra o Velo Clube, Campeonato Paulista, em que ele também marcou 2 vezes.
Só para completar em relação ao São Paulo, Alan Franco saiu de campo carregado. Ele precisou ser substituído, ficou no banco de reservas e após o apito final foi levado de carrinho-maca até o vestiário, dores fortes no tornozelo. Existe a suspeita de uma lesão um pouco mais grave, assim que tiver qualquer confirmação. Conto para vocês, beleza? Carlos Belmonte falou sobre a busca por um novo 9 no São Paulo. O diretor confirma que o tricolor está no mercado em busca de reforço. Segundo ele, o momento é de atenção especial à situação financeira do clube, que não é das melhores, né? Inclusive é uma das piores da história. Isso torna a busca por reforços ainda mais complicada, um grande desafio para a gestão, né? Em entrevista antes do jogo contra o Ceará no último sábado, Belmonte disse o seguinte: essa janela, o São Paulo vai atrás de um reforço, pelo menos para a posição do Calleri. Mauro, a gente ainda está num momento difícil do ponto de vista financeiro. O Calleri, você colocou muito bem, é difícil que volte ao longo dessa temporada, se voltar no final da temporada. Agora a gente já tem muito em breve a volta do Lucas, do Arboleda, um pouquinho mais o Oscar, o Pablo, então o time já vai ficando mais completo. Para a posição de centroavante hoje, nós temos o André e o menino o Rian Francisco. A gente acha que, em razão da temporada muito longa, é importante talvez a chegada de mais um centroavante nessa janela do meio do ano. Mas isso vai depender muito da questão financeira. A gente tem poucos recursos, mas o nosso pessoal de scout está procurando alguém que possa ajudar a completar o elenco. Lembrando que quem colocou o São Paulo nessa situação financeira caótica foi essa gestão também. Além das outras, essa também teve participação direta nessa situação caótica que o São Paulo vive. Dito isso, é necessário sim trazer mais um centroavante, né? O São Paulo busca um centroavante no mercado, a diretoria prega cautela e não fará loucuras, né? O nome mais forte hoje nos bastidores é o de Carlos Vinícius. Mesmo sabendo que o Brenner é o grande sonho do Casares, Carlos Vinícius ganha força, pois ficará livre no mercado em julho e poderá chegar de graça, muito mais fácil do que tirar o Brenner da Udinese. O São Paulo tem uma grande carta na manga para fechar o negócio. Lucas Moura, mais uma vez, pode ajudar o São Paulo a trazer reforços. Isso porque o Lucas é amigo de Carlos Vinícius, os dois jogaram juntos no Tottenham, né? Camisa 7 pode ajudar no tricolor fazendo uma ponte e conversando com Carlos Vinícius para tentar convencê-lo de jogar no tricolor. Carlos Vinícius sinalizou positivamente sobre o interesse de jogar no São Paulo, gente. Informação do jornalista Rafael Emiliano. O São Paulo não trará ninguém neste momento, vai esperar abrir a janela de transferências no meio do ano, aproveitará a boa fase do André Silva e dará mais chances ainda ao Rian Francisco. No segundo semestre, aí sim o tricolor vai forte por um novo 9 e já sabe aí que o Carlos Vinícius quer jogar no São Paulo, o que facilita uma negociação, além também do fator Lucas Moura, né? O novo 9 do São Paulo deve ficar mesmo entre Brenner e Carlos Vinícius, pendendo mais para o Carlos Vinícius, que vai ficar livre em julho, como eu falei. Rapaziada, você aceitaria Carlos Vinícius no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? E hoje, dia 30 de abril, encerra o contrato de Cédric Soares com o São Paulo. A não ser que até após a postagem desse vídeo, o clube já tenha acertado a renovação, né? Até então, a renovação ainda não foi anunciada pelo clube. Tô gravando o vídeo aqui às 2 horas da tarde, então até agora não foi anunciado, tá? Cédric conquistou seu espaço no São Paulo e é peça importante, né? Vem recebendo sondagens da Europa, inclusive de clubes de Portugal, né? Há algumas semanas o São Paulo já negocia a renovação com o Cédric Soares. O contrato atual foi válido aí, por 3 meses e vai encerrar hoje, né? E o Cédric recebe um salário simbólico e o clube tá tentando negociar ali uma valorização que seja justa, que caiba nos cofres do tricolor. Segundo a jornalista Priscila Senhorães, que inclusive encontrei no Morumbi, fiquei com vergonha de pedir foto, né? Mas na próxima não vou ficar com vergonha não, vou tirar foto com ela, tenho certeza. Segundo ela, o São Paulo está perto de acertar a renovação de contrato do Cédric. A jornalista afirma que já há um acordo entre as partes, inclusive, e o novo contrato será assinado até o final do ano que vem, como eu já falei aqui no canal para vocês, e terá uma cláusula de renovação automática até o final de 2026, tá, rapaziada? Para isso, ele terá que cumprir algumas metas estabelecidas no acordo. Aliás, segundo o André Hernan, o contrato de Cédric já foi renovado automaticamente, isso porque ele já atingiu 50% dos jogos até o final do vínculo atual, ou seja, só falta mesmo ali o anúncio oficial da renovação de contrato, tá? Se não saiu ainda, vai sair nas próximas horas, beleza, nação? Você gostou da permanência do Cédric? Comente aqui abaixo a sua opinião, obrigado por ficar comigo até aqui, se gostou deixa o like. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.
Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!